E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Jerusalém é a morada antiga da nossa religião, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Eu não conheço outro nome a quem devo clamar quando os problemas da vida vêm me assolar. Eu não conheço outro nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vem me abater. Eu não conheço outro nome que está pronto a me ouvir em qualquer situação, pode me acudir. Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Eu não conheço outro nome que faz o mudo falar, faz paralítico andar com a muleta no ar. Eu não conheço outro nome que faz o surdo ouvir, faz
cego ver e o demônio tremer e fugir. Eu não conheço outro nome que tenha amor maior, ao ponto de dar sua vida na cruz por nós. Não é o nome de Buda, Confúcio ou Maomé, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Nome mais doce que o mel enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Jerusalém é a morada antiga de nossa religião. O Espírito Santo me deu uma visão. Ouvintes, é muito pesada esta declaração para um ser humano fazer às pessoas, principalmente quando esta visão é acompanhada de doutrina, de cumprimento apocalíptico. Porque quando se tem uma visão relacionada exclusivamente a si, à pessoa individual, ela responde somente por si. Mas, quando se dirige isto para ensinar, para mostrar, para revelar, diz respeito a outros, às pessoas. Em todas as ocasiões, milhares e milhares de vezes, em que o irmão Brana, o profeta desta era, disse o Espírito do Senhor, o Espírito Santo me disse, assim diz o Senhor, todas elas se cumpriram. Se cumpriram à risca. Como de todos os demais profetas,
Agora, aquelas que eram para ser cumpridas foram cumpridas. Aquelas que eram para se cumprir no presente estão se cumprindo. Logicamente, aquelas que se referem ao futuro se cumprirão. Ele disse isso na mensagem à festa das trombetas. O Espírito Santo me deu uma visão. Estava se referindo a qual visão? Foi quando ele desenhou o quadro das 7 eras da igreja para centenas de pessoas que estavam ali no tabernáculo Brana. Ele estava transmitindo exatamente a visão. Então ele desenhou no quadro negro, mostrando a luz se diminuindo na terra. Esse quadro é conhecido por nós como o quadro das 7 eras da igreja. É uma circunferência, é uma bola, parecendo com a lua, compreendendo, respectivamente falando, a era de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Então, quando ele fez esse quadro, aconteceu exatamente um eclipse do Sol com a Lua. E a revista Life e outros periódicos publicaram aquelas fotos do eclipse, concordando exatamente com o quadro que o irmão Brana fizera lá no tabernáculo Brana. E o próprio Espírito Santo desenhou, confirmou o quadro diante de mais ou menos 400 pessoas. Agora, isso aqui não é leite desnatado, como dizem por aí, Deus me mostrou, eu senti, eu tive uma visão. Não, não é assim. A coisa é muito mais profunda. É um fato, é uma realidade, é um acontecimento consistente em relação a Deus e sua gente e aqueles que creem. Nós somos bem-aventurados porque cremos. A pessoa mais infeliz, mais desventurada, para não falar desgraçada, que existe na terra é aquela que não pode crer num profeta de Deus, especialmente para esta era. A luz diminuindo na terra, em todos os setores. Por que diminuindo em todos os setores? Porque diminui na igreja. Não se crê mais em políticos. O descrédito é demais, é difícil. Você tem que procurar a votar assim,
dos males o menor. Não há opção. No mundo todo caiu essa sombra. Ele pregou uma mensagem chamada A Queda do Mundo. É tremenda esta mensagem. Somente um profeta de Deus poderia mostrar realmente o que está acontecendo. Ora, como pode estar acontecendo à vista de todos e nem todos podem ver? Um fato que está acontecendo e nem todos podem ver. Jesus estava passando no meio deles, na cidade da mais antiga religião nossa, da Santa Jerusalém. Um fato, um cumprimento de uma profecia de 720 anos, mais ou menos, proferida pelo profeta Isaías. Agora, quantos puderam ver aquilo que estava acontecendo como o cumprimento da profecia? Poucos, pouquíssimos. Apenas, mais ou menos, quase 120 pessoas estavam no cenáculo para receberem o Espírito Santo da promessa, fazendo valer assim que eles viram a Jesus por revelação. Ora, a luz é mostrada no quadro das 7 eras da igreja. A luz se diminuindo e nós encontramos ali na última era, que é a nossa, apenas uma lembrança da luz. Pouquíssima luz, que é a era de Laodiceia, a última. Veio novamente a era das trevas, como aconteceu na era de Columba, que foi a era de Tiatira, que por sua vez quer dizer domínio feminino. Quando você vê isso acontecer, você vê a abominação e a assolação no lugar em que não deve estar. Domínio feminino. Isto é a luz que se apagou. Blackout total. Tudo natural. Homens sendo governados por mulheres. Vejam a Bíblia Sagrada, gente. Vejam a Bíblia Sagrada, mas por revelação. Porque se não for vista por revelação, não vê nada de anormal nisto. Aqui está. Ele mostra para quem? Para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vê isso. Ela vê de uma forma clara, evidente. Porque o colírio foi posto nos seus olhos.
A Bíblia usa esse termo, colírio. A catarata foi abolida. E assim se pode ver normalmente o cumprimento das profecias. Mas o que faz isto? É crer no profeta de Deus para esta era. Quem não crer no profeta de Deus para esta era, não pode ver cumprimento de profecia alguma dos outros profetas. Pedro creu na manifestação do Filho de Deus, por isso ele viu o cumprimento da profecia de Joel, que ele citou lá no dia do Pentecostes. Agora, isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem tem mérito, tem qualidade própria. Não. Caso contrário, eu não estaria aqui vos falando. É para quem Deus chama. Aleluia. Por isso, nós temos uma alegria peculiar. Nós temos uma alegria diferente de toda a alegria que existe na terra. É uma alegria que nós não podemos explicar. É uma alegria nas lágrimas, na dor, nas contradições, nas tempestades, nas horas negras. É um regozijo na tribulação, porque isto é sintoma nítido, claro, de um dos segredos dos 7 trovões do Apocalipse. Então, quando ele fez esse quadro, o Papa Paulo VI passou exatamente ali por cima, indo para Jerusalém. Veja só, o fruto da Santa Inquisição, entre aspas, santa, que matou 68 milhões de cristãos. O que queria ele fazer? Na moradia antiga da nossa religião. O que quer esse povo fazer com a Bíblia Sagrada? O que querem muitos fazer com a própria mensagem da hora? Essa é uma grande pergunta. Agora, o profeta de Deus mostra que a natureza não pode falhar. A natureza segue a natureza. E a natureza é de Deus. A natureza é uma Bíblia. E essa é a única maneira dos profetas pregarem. É a Bíblia dos profetas. A Bíblia dos profetas não vem de um seminário. Vem do deserto, vem da natureza, que deixa todo homem inexcusável. Então ele mostra a lua como esposa, o sol como esposo. E você, filho de Deus, filha de Deus, dê glória ao Senhor Jesus, por você pertencer a isto, a esse quadro
em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Do que preciso para viver, do que preciso para ser feliz. Sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. A Deus riquezas do mundo, a Deus prêmios efêmeros, bem longe vão. Prefiro a comunhão santa do céu. Prefiro estar com Deus, com o meu Deus, em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Naquela cruz onde estava Jesus, o seu sangue corria até o chão. Na sua cabeça uma coroa alguém colocou, mas ele calado não dizia nada, tudo suportou. Tu és para mim o libertador, és também o consolador da minha vida. Tu
Naquela tarde sangrenta de dor, nem o sol mostrou seu calor. A terra tremeu, o véu do templo rasgou, mas ele calado não dizia nada, tudo suportou. Tu és para mim o libertador, és também o consolador da minha vida.